Podcast Rural. A prosa hoje é sobre bovinocultura, principalmente na questão da nutrição animal. E quem está aqui comigo é o médico veterinário Luiz Henrique Guimarães, que vai prosear sobre esse assunto. Luiz Henrique, dá um bom dia para os nossos ouvintes aí. França, primeiramente te agradecer, pela oportunidade, agradecer a Deus por a gente poder proporcionar esse auxílio aos produtores, levar informação, contribuir um pouco aí com soluções nesse tema aí. A alimentação realmente é uma das questões mais importantes que o pecuarista precisa se preocupar, né, Luiz? Porque o produtor rural, ele trabalha com a pastagem, ou seja, ele precisa ser um agricultor para cultivar aquele pasto, para ele ter um pasto de boa qualidade, com os nutrientes que o gado dele precisa. Tem que fazer uma boa escolha da cultivar daquela pastagem para poder atender tanto a questão da demanda que ele tem, das características que ele tem na fazenda, quanto também as questões do gado que ele tem, se é para corte ou para leite, e também tem que se preocupar com a alimentação no período de seca, né? Resumidamente, é isso que o produtor rural pecuarista precisa tomar muito cuidado, né? E qual dessas duas fases, Luiz, é a mais importante entre as duas? É claro que as duas são, mas qual delas é a mais importante e por quê? Então, Francis, acontece da seguinte maneira. Normalmente a gente constrói a casa já morando dentro, né? Uhum. Tem os dois pontos. Tem o planejamento do que essa fazenda, do que essa propriedade precisa daí para diante, e tem as questões emergenciais que a gente precisa resolver imediatamente. Por exemplo, citando o exemplo aí do ciclo pecuário, nós estamos num ciclo de baixa, nós estamos numa situação de baixa de preços, né? A situação não está legal, só que o produtor precisa pensar num planejamento para ele poder aproveitar dos momentos que vão vir, que vão ser melhores, um ciclo de alta. Então, assim, ele tem que programar, tentar resolver os problemas que ele tem imediatamente e ao mesmo tempo ele tem que planejar o futuro. Então é construir a casa morando dentro, realmente. A palavra então é planejamento. Sim. Tá. Então vamos o que hoje o pecuarista precisa planejar? Nesse período que nós estamos, a gente está pré-temporada chuvosa, né? Que na verdade já era para ter começado, mas esse veranico está atrasando então esse início de preparo para que possa então guardar o alimento para o ano que vem, produzir o alimento nesse período, que agora o gado vai para o pasto, né, daqui uns dias, que aí já está com o pasto bonito e tal, bem carregado, brotado, né, seria já com a brotação legal. Isso, e depois, mas ao mesmo tempo ele tem que cuidar também da alimentação no período seco. Isso, assim, até a gente, eu propus para você o seguinte tema: a solução versus o problema. Normalmente o produtor não equaciona isso aí da maneira adequada. Como assim? Eu vou dar o exemplo de alguns países que têm problemas muito maiores do que os nossos, por exemplo, climáticos. Tem um exemplo aí de Israel, Arábia Saudita, que são países que têm deserto, né? Eles produzem em regiões desérticas, e eles têm um problema muito maior do que o nosso. E eles dimensionam a solução do problema de acordo com o tamanho que o problema tem. E nós, produtores rurais no Brasil, no geral, nós não equacionamos as soluções de acordo com o tamanho dos problemas. Por exemplo, nós não temos a cultura de ter alimentos estocados, por exemplo, feno, silagem, o próprio capim, né, diferido na época da seca, quando a gente faz um diferimento do capim, que seria guardar aquela massa seca, um feno em pé, para os animais se alimentarem. A gente não tem essa cultura de ter as sobras. A gente vê sempre os produtores fazendo o seguinte comentário: eu tenho comida sobrando, eu tenho que arrumar mais animais para poder comer. E talvez não seria dessa maneira, seria ter a tranquilidade de ter o alimento sobrando para uma oportunidade que venha a ser mais difícil nessa situação. Entendi. Bom, vamos então elencar quais são os problemas na temporada das águas? Hoje, quais são os problemas que o pecuarista tem? Então, a época de águas, né, quando a gente está lá no meio das águas, a gente tem até problemas com a chuva, por exemplo, com a frequência da chuva. Tem situações onde a gente não pode falar que chuva é ruim, né? Normalmente chuva é sempre bênção. Mas tem situações, por exemplo, que em novembro e dezembro chove muito
e que isso atrapalha o desenvolvimento de algumas culturas, por exemplo, o capim. Então, assim, nós temos que ter programação até para isso. Até para saber que mesmo na época das chuvas nós podemos ter alguns problemas, dificuldade de acesso, né, dificuldade em acesso ao coxo, acesso à água, problemas com distribuição de água, por exemplo, que são problemas que acontecem na atividade agropecuária, que a gente tem que saber que em algum dia isso vai acontecer. E aí a gente tem que se programar para isso. E na seca, quais são os principais problemas, além da falta de alimento? E na seca também nós temos um problema grave, que é a falta de água, né? Obviamente. Mas tem gente que imagina a falta de água somente aquela seca ali. Ah, não, eu tinha um bebedouro aqui e não tem água mais. Mas tem várias coisas além que vão acarretar. Baixa umidade, por exemplo, você tem uma vazão num coxo e você acha que essa vazão vai atender, mas a baixa umidade aumenta a evapotranspiração até dos animais mesmo. Então, assim, esse recurso, a água, ele tem que ser avaliado de várias maneiras, porque ele, além de ser um recurso natural, você tem que preocupar com a distribuição, com a frequência. Então, assim, é complexo. A qualidade é complexo. Entendi. Realmente muito complexo. O local onde esses animais vão beber essa água, né, ele precisa estar bem coberto, por questão também para ajudar a diminuir a transpiração e também a temperatura dessa água que vai ficar ali. Porque se o gado está com sede, está quente, vai lá e bebe uma água quente também, nada, ele já está eliminando essa água rapidinho, além de aumentar a temperatura corporal. Isso causa diversos problemas com esse animal, principalmente os de gado de leite também, né? Então, isso é um conceito, Francis, que eu não te julgo por você ter esse conceito, não, mas é um conceito que a gente modificou ele com alguns estudos. Antigamente, a gente sempre preconizava ter os coxos de água, por exemplo, em sombreamento, em áreas que tivessem cobertura. Hoje em dia, não mais, até por exemplo, sombreamento sobre árvores, vai cair folhas, galhos ali e vai atrapalhar na qualidade da água. Sim. Então, assim, a gente descobriu também que os bovinos gostam da água a temperatura ambiente. Eles não têm uma boa utilização da água mais fria. Então, assim, à medida que os estudos foram acontecendo, a gente foi descobrindo as melhores situações. O que mais pega nessa parte de água é qualidade, né? E a vazão. Muitas das vezes as pessoas não dimensionam a vazão. Eles não têm noção de qual a quantidade de água que um bovino adulto ou um bezerro, por exemplo, iria gastar. E aí ele não faz o dimensionamento correto e aí vai ter problemas para os animais ingerirem, por exemplo. E em relação também à irrigação, né? Tem gente que quer fazer a irrigação, mas ele não tem um projeto, um estudo anterior para saber a capacidade que a água dele tem de fornecer esse benefício. E aí, às vezes, faz a estrutura e depois não tem a água para fazer essa irrigação, por exemplo. Entendi. Bom, a gente está falando aqui sobre planejamento, né? O que o pecuarista precisa fazer para cuidar desse planejamento completo. Então, tem pilares para que esse planejamento aconteça. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar um golinho d'água aqui, Henrique, e aí na volta a gente já começa a falar desses pilares. É rapidinho, gente. Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Podcast Rural. A Prosa Rural hoje, né, o seu podcast rural hoje, é com o médico veterinário Luiz Henrique Guimarães, que está proseando com a gente aqui sobre planejamento estratégico para a nutrição aí dentro da agropecuária dos seus animais, preparação para situações extremas. E a gente está vivendo essa situação extrema no Brasil, né? Luiz Henrique, para que haja então esse
essa resolução dos problemas, né? Que haja solução para esses problemas que hoje o pecuarista está vivendo e que vai continuar vivendo ano a ano de acordo com principalmente a influência climática, em segundo a influência econômica, né? E as próprias dificuldades ali do dia a dia da fazenda, como por exemplo a falta de mão de obra. Tem gente que tem muita área para poder ter o seu gado, aí larga o gado solto ali naquela pastagem que às vezes não está nem bem cuidada. Outros já tratam o gado no piquete, e a gente andando aí, anda bem menos que você, mas a gente acaba vendo também essas questões e começa a observar, gente, ali tem muita área para pouco gado, né? Bom, existem 3 pilares, e quais são esses pilares que hoje o pecuarista precisa seguir, Luiz Henrique? Então, todas as informações que a gente vai passar, elas servem para pecuária e agricultura. Eu acho que é muito difícil da gente conseguir separar. Uhum. É claro que um agricultor maior hoje ele tem consultoria, ele tem outros acompanhamentos, mas eu acredito que de médio para trás essas informações vão servir. É a mesma coisa que finanças pessoais mesmo, França. Acho que é redundante, mas tem que começar do começo, do início. A gente tem que ensinar o produtor a primeiro separar o financeiro dele do financeiro da propriedade, para poder investir com tranquilidade, né, fazer executar os planejamentos que foram feitos. E eu julgo que os pilares dessa mudança, né, dessa mudança de chave seriam planejamento, organização e gestão. Todo mundo fala em gestão hoje, só que eu acho que não é tão raso igual o pessoal tem citado. Planejamento começa com o seguinte: assumir que o negócio não está indo bem, né? Eu falo na situação da pessoa que precisa, porque quem já tem produtores que estão num nível mais avançado e já fizeram esse passo a passo. Então, para quem está precisando, é planejamento, né? Na maioria das vezes, procurar um técnico, ou um veterinário, um agrônomo, um zootecnista, procurar as instituições, Senar, Copervap, outras cooperativas, Emater, e essa capacitação vai trazer o mínimo de informação para a pessoa poder executar esse planejamento. E na parte de organização que eu citei, eu diria organizar os recursos. Na maioria das vezes a gente nota no campo que o produtor rural ele tem os recursos, só que esses recursos são alocados de maneira talvez não tão eficiente da maneira que a gente gostaria. Talvez eu já vi em diversas situações o cara ir ali comprar uma silagem emergencialmente, sendo que se ele tivesse feito uma programação, ele teria aproveitado esse recurso de uma maneira melhor. Então não é só a questão de não ter dinheiro. Normalmente a gente chega até eles, a gente vai conversar e eles sempre falam que não tem o dinheiro. Talvez o cara tenha uma novilha de corte ou um bezerro que talvez se ele vendesse ele poderia usar esse recurso para poder fazer uma programação para poder não tomar prejuízos posteriores. Uhum. E no final das contas ele vai estar fazendo essa gestão, que é o que eu estou falando, que não é só gestão, não é raso, é uma coisa assim que é complexa. O cara tem que imaginar que essa gestão ele tem que englobar nisso daí a vida dele, o financeiro dele e manter o financeiro da fazenda, que seria o empreendimento rural, organizado para ele poder ter reserva no momento que precisa, fazer os investimentos nos momentos que tem oportunidade, e isso vai trazer um resultado melhor lá na frente. Entendi. Bom, o Luiz, o produtor hoje, então, ele precisa, no caso da pecuária, ele precisa saber quantos animais eu tenho, qual a área que eu tenho, aonde eu posso plantar o alimento para a época da seca e aonde eu posso cultivar a pastagem e de que forma que eu posso cultivar a pastagem. Mais ou menos isso. E o que mais? Isso, quando o técnico chega na propriedade, na região, antigamente era carente de técnico, né? Hoje tem vários técnicos bons, tem vários projetos, tanto da Emater, da cooperativa, de várias outras instituições. O técnico chega na propriedade e ele vai fazer esse dimensionamento, orientar o produtor a fazer esse dimensionamento. O que você tem de recursos? Quais são os animais produtivos? Quais animais você pode desfazer? O que você precisa comprar emergencialmente para poder ter uma segurança? Então, de início, seria isso.
seria fazer esse dimensionamento, o levantamento, né? Seria a mesma coisa de entrar no almoxarifado e fazer uma listagem do que tem, estoque, né? Seria um estoque. Isso. Basicamente seria esse estoque que ele precisa ter para começar a fazer um planejamento, para começar a fazer uma programação. Se ele não fizer isso, ele não tem como passar pelos próximos 6 meses, pelos próximos 12 e assim sucessivamente, né? E sem esse primeiro levantamento, ele nem sabe se ele tem o recurso ou não. Né? Normalmente ele só vê o dinheiro que tem na conta ou o dinheiro a receber, né? No caso do produtor de leite, por exemplo, eu entreguei tantos 1000 litros, se pagar tanto, eu vou receber tanto. E ele não tem uma noção do estoque que ele tem, o que ele tem de bezerros para comercializar daqui a tanto tempo. Ele não tem noção do que outras rendas que ele poderia ter. A partir disso é que quando o produtor tem esse perfil de ter um planejamento mais avançado, é onde a gente vê mesmo pequenos produtores tendo rendas melhores, porque ele começa a dar valor numa dúzia de ovos, num frango. Ele começa a dar valor em coisas que aparentemente são pequenas, mas que vão dar um resultado muito grande lá no final. É o que eu justamente ia te perguntar, se diminuindo esse número de animais no plantel dele lá, seja de gado bovino, ou do suíno, ou enfim, da avicultura, se ele poderia ganhar mais dinheiro do que o que ele tem atualmente, né? Ele desfazendo de alguma coisa ali do seu plantel, se ele poderia ter um rendimento melhor, justamente pelo fato de que ele não vai ter um prejuízo lá na frente, né? Com um investimento com um valor agregado maior, por exemplo, uma compra de uma silagem, que ele está investindo também o dinheiro nesse alimento para cuidar do gado, mas que tem um valor agregado da mão de obra de quem preparou essa silagem. Se ele fizer o planejamento, ele já consegue diminuir isso, mas também se ele diminuir o plantel dele, ele não vai ter o prejuízo por conta dessa compra. É aquela coisa que tem que fazer um balanço muito bem feito, esse planejamento, essa estratégia que ele tem que ter, e às vezes sozinho não consegue enxergar, então ele precisa realmente buscar uma ajuda de um profissional para estar enxergando de uma forma diferente, mostrando para ele. E hoje o pecuarista, o produtor rural como um todo, ele tem que ter cabeça aberta, porque na minha época de menino, fazenda era algo que a gente escutava os pais da gente falar assim: eu só tenho prejuízo com a minha fazenda, mas a fazenda tá lá. Hoje em dia não dá nem para empatar, quanto mais ter prejuízo com a fazenda, porque os prejuízos são de centenas de milhares de reais, né? Não é um prejuízo de 5, 10 mil, é de 100 e poucos mil, 200 e poucos mil, e aí para lá um pouquinho, né, Luiz? O negócio é dinâmico, França. Antigamente fazenda era mais um negócio imobiliário. A gente tem que pensar que há 2 gerações atrás o cara trabalhava muito e conseguia acumular um capital e comprar uma fazenda, e essa fazenda em 20, 30 anos o valor valorizou muito. Então, para a finalidade desse negócio, era muito, muito interessante. Eu vejo algumas pessoas falarem assim, ó: meu pai não fez da maneira correta porque ele comprou a terra e não produziu, mas o negócio do cara era outro. O negócio dele era o imobiliário. Então, para essa finalidade, ele foi eficiente. 99,9% das propriedades rurais valorizaram, né? A não ser a propriedade que não foi cuidada, mas a terra por terra ela valorizou. Entendi. Então, pensando por esse lado, não teve erros dessa parte, dessa outra geração, não. Eles fizeram muito bem feito, né, esse papel. Aí cabe a nós entender que as coisas mudaram. Que hoje você não compra mais uma chácara para passar um final de semana por 100 mil reais, 50 mil reais. Então o investimento é alto, e todas as pessoas que estão buscando essa tranquilidade, essa paz, esse conforto no campo, ele nota que quando ele passa por uma chácara ou por uma fazenda pequena, ele precisa de investir em segurança, ele precisa de investir em maquinário, porque a mão de obra hoje é complicado. Aí quando ele vê que o custo é alto, aí ou ele desanima e para, ou ele busca soluções, que é o que são os projetos que nos procuram os técnicos para poder produzir mais e conseguir pagar esses custos, né? E ganhar dinheiro. Tornar aquilo ali no mínimo sustentável. Sim, isso, autossustentável. Isso é um conceito que se a gente levar ele, a gente vai conseguir resolver a maioria dos nossos problemas. Entendi. Eu vou chamar novamente o intervalo, a gente volta já já, não sai daí não. Paracatu Rural, volta já.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Podcast Rural. A prosa hoje aqui é com o médico veterinário Luiz Henrique. Ele está falando aqui sobre a nutrição animal, né? Gente, e nós estamos aqui ao vivo pela Rádio Boa Vista FM aqui com o Paracatu Rural e também ao vivo pela Rádio Diamante em Coromandel com o Diário Rural. Hoje é um 2 em 1 aqui que a gente está trazendo para você, mas é uma informação importantíssima, porque ali a Coromandel, por exemplo, lá a pecuária de leite lá é muito forte, viu? O Luiz Henrique estava até me relatando isso aqui no intervalo. Ô Luiz, a gente vai falar agora sobre produção e estocagem de alimentos, estratégias nutricionais que diminuem o consumo do volumoso. Explica isso aí pra gente, aí pro pecuarista. Certo, então, Francis, agora a gente estava comentando no intervalo. O pecuarista, ele precisa entender como que o bovino funciona, né? Como que a vaca funciona. A vaca tem um período de adaptação com as dietas, né? É importantíssimo ele entender isso, porque talvez ele busca ali um alimento emergencial, né? Igual eu te dei o exemplo das abóboras, teve gente que pegou resto de abóbora e tal e deu para uma vaca de leite, e a vaca só teve problemas, só teve transtornos. Então, antes de programar essa questão alimentar do rebanho dele, ele tem que saber que ele tem que ter esse alimento que ele vai incluir na dieta, ele tem que ter por pelo menos 60, 90 dias, porque senão ele não vai ter benefício nenhum. Talvez o bovino come aquilo ali durante 10, 15, 20 dias, só vai passar por uma adaptação, vai ter queda de produção e não vai ter efeito. Então, talvez ele está pensando em ter um aproveitamento, né, de um recurso que está ali, barato e tal, só que não tem resultado efetivo, dá prejuízo. Então, a economia porca que a gente fala, né? Entendi. Então, o produtor rural ele tem que entender que a vaca não é brinquedo, a vaca gosta de rotina. A gente tem que ter uma rotina muito firme para essa vaca poder manter uma produtividade alta. Então, assim, a gente tem que fazer essa programação alimentar levando isso em consideração. Entendi. Como que hoje seria uma programação ideal para uma vaca de leite? Aí a gente pode voltar naquela alocação de recursos que a gente tinha falado. Nós temos basicamente aí 3 opções aí de estocagem de alimentos, né? De forragem, silagem. A gente cita, por exemplo, forragem. Forragem seria esse diferimento de pastagem, que seria guardar uma massa de capim, uma certa quantidade de capim que ele vai secar, né, na seca e vai manter ali, e com o uso de um proteinado, né, a gente consegue usar ele durante a seca. Isso aí seria uma maneira de guardar alimento. Talvez os produtores acham que isso não é guardar alimento para a seca, mas é sim uma maneira eficiente e barata. Quem consegue dimensionar seus pastos para sobrar uma massa na seca tem um resultado muito, muito bom, até mesmo de ganho de peso. O pessoal acha que na seca é só manter peso. Não, negativo. Nós temos situações onde nós temos ganho de peso na seca usando a nutrição adequada. E outra coisa em relação à silagem. A silagem, o pessoal pensa que a silagem é só um tampão. E não é. A pessoa tem que fazer uma programação para usar a silagem com antecedência, tentar comprar essa silagem do pessoal que está cortando na roça e levar e estocar na casa dele, para ele evitar perdas, para ele fazer essa estocagem da maneira que ele gostaria de fazer. Então, assim, talvez o cara espera vir a seca, espera acontecer igual agora que nós estamos no final da seca, mas prolongou, ele espera para comprar, para ter uma sobra, ele espera para ter o recurso agora nesse momento, que é mais caro, é mais difícil. Então, em relação à silagem, a silagem tem que ter uma programação de compra e estocagem na fazenda, para evitar essas perdas, já que é um material de valor agregado. E outra coisa que também na região nós não temos muito costume é o feno.
Nós estamos numa região muito produtora de feijão, por exemplo, e a palha do feijão, ela até atrapalha na cultura do feijão. Essa palha, ela traz alguns prejuízos na hora da mecanização ali das próximas safras, né? E aí a gente tem hoje o recurso do feno de feijão, que é usar aquela palha como alimento para o gado. Nós temos tido resultados espetaculares, só que alguns produtores ainda têm reticência em relação ao feno de feijão, porque ele compara o preço do feno de feijão com o preço da silagem. Hoje nós estamos falando de um feno de feijão em torno de 50, 60 centavos o quilo, e aí com frete, vamos supor que a gente chega aí a 80 centavos o quilo, o que o cara pensa? Ah não, 800 reais a tonelada do feno de feijão é muito caro, sendo que a silagem é 300. Só que o feno de feijão não tem água nenhuma e não tem desperdício. O desperdício é praticamente zero. Se você usar da maneira adequada, o desperdício é pouco. Outra coisa, não tem mão de obra para colocar, né, no coxo todo dia, não tem esse gasto. E com a nutrição adequada, conseguimos também ter ganho de peso com o feno de feijão. Então, assim, é um recurso que muita gente hoje não utiliza, é abundante na nossa região e poderia ser usado de uma maneira melhor. Para isso, o cara teria que fazer uma programação, que é arrumar os recursos, programar com algum produtor, negociar antes para ele poder ter esse benefício lá adiante. Entendi. E isso, para ele poder chegar a essas conclusões, primeiro ele tem que ter uma equipe boa trabalhando com ele, e também ele precisa, hoje todos os produtores rurais, agricultor, pecuarista, olericultor, fruticultor, avicultor, precisa buscar conhecimento em todos os momentos. Ele tem que sentar mesmo na cadeira da escola para poder aprender, tem que sentar na frente de um computador para poder fazer um curso online. É necessário ele aumentar o conhecimento dele, que ele não faça a prática desse conhecimento com realmente a mão na massa, mas ele tenha o conhecimento para saber o que ele precisa fazer e aí buscar pessoas para auxiliá-lo, né? Que às vezes ele tem muita coisa para fazer. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer. A partir da hora que ele tem conhecimento, ele começa a ampliar a mente dele, falando, não, então agora eu vou contratar uma outra pessoa para me ajudar, porque eu preciso realizar isso aqui. Então aquele investimento que ele faz no curso, com a mão de obra que ele está contratando extra, ele vai ganhar aquilo tudo no rendimento que ele vai ter com a produção, independente qual seja ela. Sim, e para exemplificar isso aí, eu vou te falar sobre mim mesmo, pessoal. Essa pandemia nos trouxe algumas coisas que me ajudou, no meu caso. Essa questão de conhecimento, eu modifiquei muito meu conceito sobre isso. E hoje a gente tem muito material de qualidade na internet, mas muito mesmo. A gente tem os principais consultores do Brasil, tem material digital. Então, assim, eu economizei milhares de reais me qualificando através das mídias sociais. E o produtor só precisa filtrar, né, ter mecanismo para filtrar, por exemplo, entrar em contato com a gente para a gente poder indicar para eles quais materiais que vão ser eficientes. Além disso, a visita do técnico, que hoje não é um custo exorbitante. A gente falar de assistência técnica num momento tão grave de preço, né, nós estamos falando de uma situação onde o produtor está apertado financeiramente, essa situação, a gente falar de assistência técnica paga nesse momento, ela é bem complicada. Mas o produtor tem que entender que não tem outro jeito de sair do buraco. Não tem outro jeito. Você tem que procurar instrução. Instrução é tudo, né? A gente usa a Bíblia por causa da instrução, né? A gente procura lá palavras que a gente possa seguir, né? E instrução em todas as atividades são importantes. O produtor rural precisa ficar mais ávido em busca de instrução. Eu até dou exemplo de alguns clientes meus que me pagam por isso, mas não me procuram com a frequência que eu acho que poderia procurar. Então, assim, o produtor precisa estar ávido por informação. Do mesmo jeito que ele está ávido por preço, ele tinha que estar ávido por informação, que é o que vai tirar ele do buraco. Interessante. Também tem o Paracatu Rural, que é gerador de informação, como você está aqui, tantos outros que vêm aqui também, né? E a gente vai, inclusive, combinar mais coisas para você fazer aqui um curso pelo rádio. Eu vou chamar aqui o intervalo, ainda tem mais um intervalo aqui para a gente poder conferir o recado dos parceiros, e eu volto novamente com o Luiz Henrique aqui. Não desliga o rádio não, hein, gente? É rapidinho. Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o
é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Podcast Rural. Seu podcast rural tá já chegando na reta final aqui. A prosa hoje é com o médico veterinário Luiz Henrique, que está trazendo muitas informações pra gente aqui. O Luiz Henrique tem uma mensagem aqui para você, viu, de sua prima, ó, doutora Silvia Guimarães. Doutor Luiz Henrique, nosso agradecimento pelas informações, que a família Guimarães tem muito orgulho do profissional que é. Parabéns, viu, Luiz? Essa aí é pedra 90, né, doutora Silvia? Essa aí é da estirpe, é gente inteligente e que gosta de servir. Isso aí ela tá de parabéns, é minha comadre, eu sou o padrinho da menina dela, é um orgulho grande para mim. Eu fui aluno também da tia Rosária. É outra pessoa. Ô Luiz, não tem nem palavras, né? Saudade, viu? Gente, seguinte, a gente está falando aqui sobre a nutrição animal, a importância de o pecuarista, o produtor rural, cuidar do seu gado. A gente falou um pouquinho de agricultura aqui também. Luiz, você estava me falando aqui agora há pouco da eficiência que o produtor rural precisa ter, da busca por informações, da busca por conhecimento, tem que ser ávido por conhecimento. O produtor rural ele precisa conhecer a sua fazenda, né? E você me falou aqui, para a gente poder estar comentando nessa reta final aqui do programa, sobre o conceito de fazenda compacta e intensificação, e também a reprodução IATF, o uso de touro versus IATF, que é algo importante na pecuária também. Tá. Deixa eu transitar um pouco com o assunto anterior, né? Finalizar ele, que ficou um tópico aqui, acabou que virou um bate-papo, né? Sobre gente, né? Que é o que a gente precisa treinar, né? Mas, assim, ó, ficou estratégias de diminuição de consumo de volumoso. A gente falou desse conceito de diferimento de pastagem, que é deixar uma quantidade de pastagem para poder ter esse volumoso na seca. E nós temos estratégias hoje, França, que ela diminui o consumo desse volumoso. Nós temos, por exemplo, proteinados e proteicos energéticos, que são formulações que a gente faz ali dentro da nutrição animal, que a partir de uma certa faixa de consumo, a gente sempre classifica a faixa de consumo em porcentagem do peso vivo. Por exemplo, a gente fala assim, 0,5% do peso vivo ou 1% do peso vivo, só para o pessoal entender. Uma novilha de 300 quilos, se ela for comer 1% do peso vivo, a gente está falando em 3 quilos de concentrado. A partir de 0,5% do peso vivo, a gente tem um efeito substitutivo que vai diminuindo progressivamente o consumo da forragem. Então, se o produtor ele tem uma dificuldade de forragem, ele enxerga que ele vai ter uma dificuldade de forragem e ele pode lançar mão desse proteico energético, por exemplo, que vai diminuir o consumo da forragem que ele tem. Nós estamos falando de um cenário onde o milho, sorgo, soja estão, né, com preços relativamente baixos, e a gente consegue fazer a formulação dessa com preço bem competitivo. Então, muitas das vezes o produtor não tem noção das ferramentas que ele pode utilizar. Então, passando agora para esse conceito de fazenda compacta, esse conceito eu venho estudando ele há um bom tempo. Depois que eu vim modificando meus esforços, meus estudos, saindo um pouco da reprodução e voltando para esse lado mais de gestão, pastagens, recursos. E aí, à medida que eu fui estudando isso daí, eu até citar o exemplo dos conteúdos que a gente vê de qualidade na internet, dar os créditos, esse conceito de fazenda compacta, eu venho estudando ele de uma consultoria que chama Pasture. É um pessoal de São Paulo que dá consultoria no Brasil inteiro, e eu acho muito interessante a metodologia deles, muito, muito interessante. Eles têm vídeos, por exemplo, comparando essa fazenda compacta com fazendas com latifúndios, né, que a gente chama, eles brincam lá nesses vídeos. E aí tem comparativos, por exemplo, de um cara de 50 hectares que fez
uma intensificação, e um cara que tem às vezes 200, 300, 400 hectares e que passa mais aperto financeiro do que um cara com 50. Então assim, hoje nós temos nas regiões exemplos de pivôs pequenos de 5, 8, 3 hectares e que o cara vive melhor do que uma fazenda de 100 hectares. Então assim, a gente tem um preconceito que veio das outras gerações, que o pessoal antigamente falava que não se vendia terra. E eu acho que se vende sim. Se você não tem aquele recurso para fazer uma intensificação e a fazenda está te dando prejuízo, nada mais justo do que você vender uma parte e intensificar o resto. E aí a gente está falando também de procurar uma assessoria, procurar uma consultoria para poder usar esses recursos da maneira mais eficiente. Outra situação é a informação. Em relação à informação. A informação, gente, não é Globo Rural, não desfazendo o Globo Rural, não desfazendo dessas plataformas. Mas o produtor ele tem que ver que todos os exemplos de sucesso que ele vê no Globo Rural, que ele vê em outros DBO Rural, outros mecanismos, ele tem que entender que sempre está lá citado assistência técnica. Então o cara acha que ele vê lá no Globo Rural e ele aplica sozinho na propriedade dele. Ele tem que prestar atenção que normalmente todos esses cases de sucesso têm assistência técnica atrás. De pequeno, né, de um produtor de hortifruti de 5, 10 hectares, um produtor de hortaliça, até mesmo um produtor aí de lavoura grande ou de confinamento, entendeu? Então, a assistência técnica é primordial nesse sentido. Com certeza. E é o que a gente sempre fala aqui no Paracatu Rural. A gente traz aqui uma coisa, às vezes, mais técnica, mas mesmo assim ainda é necessário de um acompanhamento, porque cada caso é um caso. Cada produtor rural tem a sua característica. Enfim, diversas variações que a gente tem que estar buscando isso aí. Dentro da parte da pecuária, está se falando muito, ainda mais do que estava há alguns anos atrás, a questão da reprodução por IATF, o uso de touro também IATF. Inclusive, até o Moacir já falou isso aqui algumas vezes comigo também aqui no programa, esteve ao vivo e falou também dessa preocupação. É necessário hoje o pecuarista cuidar disso aí, e o porquê que tem que cuidar disso? Então, dentro desses conceitos, né, de fazenda compacta, de intensificação, a reprodução ela é essencial. Ela joga o produtor no buraco ou tira. Mesmo que o cara faça tudo errado e faça a reprodução certo, normalmente os resultados são melhores, não são menos danosos do que se a reprodução for ruim. Se a reprodução for ruim, né, não tem possibilidade de dar certo. E dentro desse estudo, chegamos a uma técnica que chama inseminação artificial em tempo fixo. E essa técnica, através de terapias hormonais, a gente insemina uma quantidade grande de vacas, né, que foram sincronizadas no mesmo tempo. A gente programa uma estação de monta, né, isso falando da propriedade de corte. Na fazenda de leite faz um trabalho mais como que eu diria? É um trabalho mais diário, né? Sempre o produtor está fazendo alguns lotes ali de inseminação e ele está fazendo isso aí mensalmente ou semanalmente. E no corte, não, a gente tem uma estação de monta que começa agora, né, na Estação das Águas e vai até o final da Estação das Águas, que coincide não, a gente fez intencionalmente onde a vaca vai estar numa situação melhor, que é de pasto, né, e de outras condições. Essa técnica, o pessoal acha que o intuito dela é o material genético, que a inseminação vai vir, você vai usar um touro melhor e vai ter uma progênie melhor. A principal vantagem dessa técnica, na minha concepção, não é o material genético. O material genético vem de brinde. A vantagem é um tempo que o produtor ganha. Eu insemino 100 vacas hoje e vão para o pasto, por exemplo, se der um índice de 50%, vão 50 vacas para o pasto prenhas hoje, imediatamente. Então você pensa, 50 vacas que estão prenhas hoje, quantos meses a gente pode ganhar no final, num rebanho inteiro? Então o produtor ganha muito com essa situação. E outra coisa também é a padronização dos bezerros. Os bezerros nascem na mesma época, os cuidados são mais intensivos, e aí a gente consegue ter uma safra de bezerros com um valor agregado maior. E aí a genética vem de brinde, que é um brinde, né, considerável. Você tem bezerros aí, progênies de touros aí que tem um arroba a mais a desmama. E a vantagem maior ainda não é nem o macho, é a fêmea,
que vai ficar uma fêmea melhorada, que vai ser a reposição desse plantel. E quando se compara com o touro? Isso. Essa é uma coisa muito interessante. Tem gente que fala que não vai investir em ATF porque custa caro. Aí eu faço a conta para eles. Um touro hoje, PO, ele está entre 15 e 25 mil reais. Né? Nós estamos falando disso daí. E a manutenção dele, eu julgo que deve ficar entre 120 e 150 reais por mês. E aí, quando eu falo isso, o produtor assusta. Eu tenho 20 touros vezes 150 reais. E o tanto de acidente que eles provocam, né? Destruir a estrutura, tudo isso aí, na hora que eles enxergam isso aí você vê e começa a ver que a IATF é muito viável. Porque eles acham que o touro não tem despesa, e tem. Primeiro, o capital investido, né? 10 touros a 25 mil reais, são 250 mil reais. Vezes 1% na aplicação normal aí, são 2.500 reais limpo no bolso, né? Então, o custo de oportunidade, mais o custo de manutenção, e mais a genética dele, que não é tão boa igual os touros de centrais, no final o prejuízo é grande. Entendi. Então, assim, a IATF é extremamente vantajosa. Tem estudos falando que a cada R$7 investidos em IATF, o produtor lucra 3. São R$3 a mais de rentabilidade. Então é muito interessante. E assim, eu acho interessante o produtor procurar os técnicos para eles fazerem essas contas, para eles tirarem as próprias conclusões, né? Com certeza. Luiz, quero agradecer demais sua participação. A prosa aqui está excelente. Se brincar, a gente vai até meio-dia aqui. Sim. Mas o nosso tempo já até estourou um pouquinho. Te agradeço pela sua participação aqui no Paracatu Rural e Diário Rural, lá em Coromandel. A gente está aqui ao vivo pelas 2 rádios do grupo Lene Rádio Difusão. Deixa aí o seu bom dia, o seu telefone também de contato, que o pessoal pode estar entrando em contato com você e tomando mais informações. Sim, o meu número é 38, né? 99874-1968. Repete, por favor. 38-99874-1968. Na rede social é Luiz Gringo 10. Isso, esse é o meu pessoal. E a empresa Performance Animal. É só deixar um recado, jogo rápido, Francis, que esse recado é muito interessante. Nós vamos fazer um evento que chama Simpósio de Cria. É um evento de uma das empresas que eu represento, que a gente trabalha em parceria com outras empresas, e é voltado para a cria, tanto leite quanto corte. Eu faço o convite, né, para os produtores. É um evento focado no produtor e no técnico, no veterinário. E nesse evento nós vamos fazer um sorteio de 50 protocolos de ATF. O que é isso? Eu vou dar de graça 50 vacas inseminadas para o cara. Sêmen, hormônios, mão de obra. Então, assim, eu acho muito interessante, até mesmo para quem nunca fez e quer experimentar, quer fazer. Eu quero fazer isso não só em benefício meu, é em benefício da pessoa conhecer a técnica. Sim. Certo? Dia, hora e local? É 21/11, a partir das 7 horas, vai ser no Plaza Avenida. E aí o pessoal pode me mandar o WhatsApp, que a gente coloca o nome na lista. A gente tem que ter uma lista para não fazer um negócio muito grande, né? Que senão tira um pouco do foco. É um evento para produtores rurais e para os técnicos, veterinários, zootecnistas e agrônomos, estudantes também. Repete, por favor, seu contato. É 38-99874-1968. Bacana. Tranquilo? Aí, Francis, para finalizar, é só agradecer a Deus mesmo, a oportunidade, né? Agradecer minha família, porque essa trajetória é longa. Meus clientes aí todos, se eu citar algum, vai ficar chato, né? Eu quero agradecer todos que já foram clientes, que são clientes, que vão ser ainda, vão apostar no nosso trabalho. Realmente muito feliz mesmo com a trajetória que eu estou seguindo, e agradecer você pela oportunidade de passar um pouco dessa longa jornada de estudo, trabalho. Bom demais poder ter essa oportunidade. Mais uma vez, obrigado, parabéns pelo seu trabalho. E assim a gente finaliza o seu programa Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural e Diário Rural. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Sapatos emprestados.
No caos de abandonar a sua casa durante os incêndios florestais na Califórnia no ano 2018, Gabriel, um estudante do ensino médio, faltou à corrida de qualificação para a qual ele estava treinando há muito tempo. Isso significaria que ele não teria a chance de competir no encontro estadual, evento que culminava a sua carreira de 4 anos. À luz das circunstâncias, o Conselho de Atletismo do Estado deu-lhe outra chance. Ele teria que fazer a sua pré-qualificação sozinho, na pista de uma escola rival, com tênis comuns, porque os seus tênis de corrida estavam nos escombros da sua casa. Quando Gabriel apareceu para essa corrida, ele se surpreendeu com seus concorrentes, que lhe deram o par de tênis adequado para garantir que ele mantivesse o ritmo necessário para entrar no evento estadual. Seus oponentes não tinham a obrigação de ajudá-lo. Poderiam ter cedido aos seus desejos naturais de cuidar apenas de si mesmos. Isso aumentaria as chances de ganharem. Leia Gálatas capítulo 5 na Bíblia. Paulo nos exorta a demonstrar o fruto do Espírito em nossa vida, servir uns aos outros em amor e manifestar amabilidade e bondade. Quando confiamos no Espírito para nos ajudar a não agir de acordo com os nossos instintos naturais, somos mais capazes de amar as pessoas ao nosso redor. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo do aplicativo biblia.com. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.